Antes do sol nascer no horizonte, a savana africana desperta. A grama seca e dourada balança suavemente, como se lembrasse a todos que a luta pela sobrevivência aqui nunca cessa, mesmo nos momentos mais tranquilos. O guerreiro invencível da savana africana. Nesta pradaria aparentemente imóvel, uma figura robusta move-se silenciosamente. Com a cabeça baixa, o focinho perto do chão e as orelhas girando constantemente em todas as direções, um javali solitário procura raízes e tubérculos secos que restam no solo rachado. Não é tão bonito quanto um antílope, nem tão majestoso quanto um elefante africano. Mas nesta natureza selvagem e implacável, a beleza não ajuda ninguém a sobreviver. Apenas o instinto e a tenacidade permitem seguir em frente dia após dia. Os javalis não precisam de muito, algumas raízes e um pouco de carne macia são suficientes para uma manhã. Mas nem sempre há comida disponível, e ele não é a única criatura que a procura. Em um arbusto baixo e espinhoso a algumas centenas de metros de distância, uma leoa estava agachada na sombra. Seu corpo estava emaciado pela fome e seus filhotes esperavam no covil. Hoje ela não podia voltar de mãos vazias. Os filhotes estavam com fome e a sobrevivência de toda a matilha dependia de uma única presa. Ela observava o javali desde o início da manhã. Sozinho, absorto em comer, sem matilha, sem filhotes para segui-lo, sem armadilhas ou outros predadores por perto. É o alvo ideal. À distância, em um monte nu, uma matilha de mangustos aproveita o sol da manhã. São os habitantes menores, mas mais vigilantes da savana. Quando um do bando levanta a cabeça e emite um som, todo o bando para imediatamente e dirige o olhar para o movimento. A caça do leão está prestes a começar. Ela começou a se mover. Abaixou o corpo e caminhou com passos leves entre a grama alta, quase invisível. O javali continua cavando um pedaço de terra seca. Ele ainda não percebeu. Mas então, em um instante, o vento muda de direção.
Ele para. Agudiza a audição. Seus olhos se movem rapidamente. O cheiro de sangue velho e pelo de animal enche suas narinas. Suas patas dianteiras ficam tensas. Seus passos pesados esmagavam a grama seca a cada passo silencioso. A matilha de mangustos continuava lá. Seus olhos negros observavam. Sem aplaudir, sem zombar. Apenas testemunhando. Como a savana havia feito por milhares de anos. Ao longe, onde o sol brilhava no horizonte, havia uma pequena cavidade rochosa escondida entre os arbustos. O covil da leoa. Ouvia-se um gemido fraco. Os filhotes estavam com fome. Seus pequenos olhos procuravam o retorno da mãe. Mas naquela manhã, ela não traria nada. Ela desapareceu entre as sombras, de mãos vazias, levando consigo apenas o cheiro da derrota e da poeira. A savana voltou a ficar em silêncio, como se nunca tivesse havido uma perseguição. O javali ficou parado por alguns segundos. Em seguida, abaixou-se na grama e continuou mastigando um pedaço de raiz seca. Ninguém aplaudiu. Não havia trombetas nem tambores. Apenas o silêncio das criaturas que haviam vivido mais tempo do que o som dos aplausos. E, neste mundo, a sobrevivência era vitória suficiente. Após uma perseguição tensa pela manhã, após o ataque fracassado da leoa faminta, após os golpes ferozes que forçaram o caçador a recuar, o javali continuava de pé. Na savana, não houve comemoração. Ele não se apressou em fugir.
Simplesmente ficou parado por alguns segundos, depois inclinou a cabeça e continuou mastigando a raiz seca. Neste mundo, a calma após a tempestade é uma habilidade de sobrevivência, e ele a dominou. O que ajudou os javalis a sobreviver a milhões de anos de dura evolução é sua capacidade de adaptação, que está gravada em cada detalhe de seus corpos. Seus longos caninos curvos, que às vezes chegam a 25 centímetros, não são apenas armas defensivas, mas também ferramentas eficazes para escavar. As protuberâncias duras, semelhantes a rochas, que se projetam de ambos os lados de suas bochechas ajudam-no a suportar colisões quando enfrenta outros de sua espécie ou inimigos, como uma armadura biológica que nunca cai. Sua pele é grossa, áspera e quase sem pelos, uma estrutura perfeita para dissipar o calor sob o sol africano, sem necessidade de sombra. Tudo o que parece tosco no corpo do javali verrugoso é, na verdade, o resultado de milhões de anos de seleção natural. E ele não vive de forma ostensiva. Não luta por território. Nem desperdiça energia em atividades desnecessárias. Os javalis reutilizam as tocas de outros animais, muitas vezes porcos espinhos ou lobos terrestres, e depois as ampliam e reforçam, transformando-as em fortalezas bem escondidas. O mais notável é que ele sempre se arrasta para sua toca com a cauda à frente e a cabeça para fora. Isso não é porque ele é peculiar, mas porque é inteligente. Se um inimigo se aproximar da entrada, a primeira coisa que encontrará serão os caninos curvos e afiados do porco, e não suas costas macias e vulneráveis. A dieta do javali consiste em grama velha, raízes secas de árvores, tubérculos podres e até mesmo excrementos secos de antílopes ou búfalos selvagens. Qualquer coisa comestível é válida. Eles são onívoros, mas não esbanjadores. Eles conhecem seus limites e selecionam cuidadosamente sua comida. O que é uma forma de sabedoria natural. Como resultado, quando a estação seca atinge seu auge, quando os rebanhos de antílopes migram para centenas de quilômetros de distância, e quando o último rio não passa de um pântano fétido, os javalis verrugosos permanecem lá, roendo raízes de árvores, bebendo orvalho e esperando o retorno das primeiras chuvas da estação. Em um mundo onde o poder é frequentemente medido pelas garras e pela velocidade, há criaturas que escolhem um caminho diferente, em viver muito tempo, em silêncio, sem chamar atenção, mas também sem serem facilmente erradicadas.
O porco verrugoso é uma dessas criaturas. Ele não é excepcionalmente inteligente. Não é dotado de uma velocidade vertiginosa. Não é protegido por uma grande manada. Mas com instinto, teimosia e alguns golpes oportunos, sobrevive dia após dia, estação seca após estação seca. Quando o sol atinge o seu zênite, a savana adquire um aspecto diferente, tenso, duro e pesado. Poucas criaturas estão ativas ao ar livre a esta hora. O calor desce como uma camada invisível de fogo que cobre o solo. A grama está murcha e dobrada. O ar está calmo. O javali sabe que, se quiser continuar procurando comida sob o sol do meio-dia, precisa resfriar seu corpo. E ele sabe exatamente para onde ir. Ele segue por um caminho familiar e se dirige a uma pequena depressão no solo, onde resta uma poça de lama das escassas chuvas do início da estação. Sem hesitar, ele desce, mergulhando metade do corpo na terra macia. Em seguida, deita-se lentamente, vira-se, raspa a lama com o focinho e as costas, esfregando-a nas articulações, nas bolsas bucais e até mesmo na cauda fina. Camadas de lama aderem ao seu corpo como uma fina camada, protegendo, refrescando e aliviando sua pele do calor do sol. Mas a lama não conseguia cobrir tudo. Os minúsculos parasitas continuavam grudados em suas orelhas, axilas e dobras sob o ventre. Eles sugavam sangue, transmitiam doenças e cansavam ainda mais o corpo. E então apareceu o familiar serviço de cuidados. Não muito longe, um bando de mangustos tomava sol. Pequenos, ágeis e vivendo em grupos. Eles são habitantes indispensáveis da savana. Com seus corpos esguios, pernas curtas, caudas altas e olhos inteligentes sempre atentos, os mangustos são perfeitamente projetados para a vida sob a grama baixa. São rápidos, ágeis, acima de tudo, alertas. Cada indivíduo tem um papel no bando, caçadores, guardas e guias. Ao contrário de muitos pequenos carnívoros que vivem sozinhos, os mangustos vivem em uma estrutura social complexa e estável. Fazem tudo juntas, desde procurar comida e cuidar das crias até descansar e até mesmo se esconder de predadores. As mangostas têm uma dieta variada, desde insetos, larvas, escorpiões e pequenas cobras até ovos de aves, frutos silvestres e carniça.
No entanto, o que as torna especialmente notáveis é o seu hábito de limpar animais maiores. Em várias ocasiões, mangustos foram vistos subindo nas costas de búfalos selvagens, antílopes e até rinocerontes e javalis para capturar carrapatos, pulgas e outros parasitas que se escondem sob sua pele grossa. Trata-se de uma relação simbiótica simples, mas eficaz. Os pequenos obtêm uma comida rica em proteínas, enquanto os grandes se limpam sem gastar energia. Ninguém ganha e ninguém perde. Como hoje. Quando os javalis estavam deitados na lama para se refrescarem após uma manhã agitada, algumas mangostas se separaram do bando e se aproximaram. Como se conhecessem há muito tempo. Sem demonstrar medo, subiram com facilidade nas costas dos javalis e começaram seu trabalho como dedicados técnicos de cuidados. Cada pequena garra raspa suavemente a lama seca. Cada pequeno dente arranca os carrapatos gordos e as larvas escondidas nas profundezas da pele enrugada. Os javalis ficam imóveis, com os olhos semicerrados. Em meio ao calor escaldante e aos corpos cobertos de lama, ser limpos por essas pequenas garras é provavelmente a única experiência que realmente os relaxa. A estação seca dá lugar lentamente às primeiras chuvas. O céu da savana se abre com flashes de relâmpagos e depois derrama água sobre as pradarias ressecadas. Em poucos dias, a terra rachada fica preta e úmida, e a grama começa a brotar verde, como uma promessa cumprida. Para os javalis, é um sinal de que a época de reprodução começou. O javali que sobreviveu ao encontro com a leoa há anos já não está sozinho. Acasalou durante as primeiras semanas da estação das chuvas. E agora, numa toca profunda sob um monte de terra familiar, uma ninhada de pequenos leitões cresce dia após dia. Eles têm apenas algumas semanas de vida, com corpos pequenos, pelagem marrom macia, pernas curtas e caudas enroladas como pequenas antenas. Todos os dias, ao nascer do sol, a porca-mãe tira sua ninhada da toca e os ensina a cavar a terra, a mordiscar as raízes das árvores e a reconhecer os gritos de alerta do bando de mangustos próximo. A savana na estação verde está cheia de vida. Mas é também quando os predadores sedentos de sangue se tornam mais perigosos do que nunca. E então, o destino traz de volta um rosto familiar, a leoa de anos atrás.
Ela não caça mais sozinha. Agora, ao seu lado estão suas irmãs, ágeis e cheias de força. A fome em seus olhos era a mesma. Mas desta vez, seu alvo eram as pequenas criaturas que estavam atrás da porca-mãe. Uma tarde, enquanto os leitões brincavam na grama macia, pulando, rolando e mordendo as caudas uns dos outros com gritos altos, a porca-mãe ergueu os olhos. Ela aguçou as orelhas. O vento mudou de direção. O cheiro de sangue e carne vinha de longe. Levou apenas um segundo para compreender. Os leitões correram imediatamente para a entrada da caverna, algo que lhes havia sido ensinado a fazer todos os dias. A mãe correu para a parte de trás, bloqueando a passagem. Rugiu e jogou terra no ar com suas presas. No momento em que os leões apareceram e avançaram, a entrada da caverna se tornou a linha de frente. Os leões não entraram. Começaram a cavar. Suas garras arranhavam o solo seco, levantando poeira. As camadas de lama foram removidas. A porca não esperou que a cercassem. Ela se virou e chutou repetidamente a entrada da caverna com as patas traseiras, jogando terra diretamente nos caçadores. Nas tocas subterrâneas da savana, a porca-mãe havia preparado uma rota de fuga. Uma pequena entrada lateral escavada na diagonal, escondida entre os arbustos ou nas fendas do solo. A porca-mãe conduziu seus leitões através do túnel escuro. Em seguida, eles saíram disparados do solo pela entrada lateral e rolaram pela planície coberta de grama. Mas algo estava errado. Quando os leitões saíram disparados do solo, o alvoroço foi tão grande que os leões os viram imediatamente. Por trás do monte, sombras douradas se precipitaram para frente como balas. Quando os leões se retiraram, levando consigo sua fome e a dor da derrota, a savana voltou à sua falsa tranquilidade.
Uma suave brisa vespertina soprava sobre a grama amarelada. E o solo ainda conservava as marcas das garras e as pegadas frenéticas da perseguição. A porca e seus filhotes voltaram lentamente para sua toca. Ao cair da noite, toda a família desapareceu debaixo da terra. Na entrada da caverna, restava apenas um fio de grama balançando suavemente na savana. A última luz se apagou. Deixando a pradaria tingida de um tom profundo de bronze. E naquela escuridão, mais um dia de sobrevivência chegou ao fim. Nem todas as batalhas nas pradarias são travadas por comida. E nem todas as mortes são causadas pelo maior predador. Em um lugar onde velocidade e instinto parecem ser as únicas regras, há criaturas lutando para sobreviver com tudo o que tem em silêncio, paciência e solidão. A luta pela sobrevivência da chita na savana africana. O amanhecer se espalha pelas pradarias, banhando a terra com uma luz dourada suave e hipnotizante. A névoa da manhã ainda não se dissipou, e uma brisa suave agita a grama seca. Criando uma melodia que parece ecoar desde o início dos tempos. Na borda da pradaria, uma criatura se move silenciosamente, com rapidez e graciosidade, seus passos deslizando pelo chão sem deixar rastros. Não há rugidos, nem saltos, apenas olhos focados sempre olhando para a frente. Ela estava esperando sua chance. Sem sinais. Sem palavras. Eles estavam acostumados a trabalhar juntos. Uma matilha de chitas, um raro grupo de caça de uma espécie que geralmente vive sozinha. Mas hoje, eles eram um todo unificado, perseguindo um rebanho de gnus à distância. O líder para. O vento está favorável. O terreno é aberto. Um jovem antílope se afastou do rebanho, ocupado pastando perto da borda da floresta.
Esse é o alvo. Não é necessário nenhum sinal. O grupo se espalha, cada animal assumindo sua posição. A grama se curva sob eles. Restam apenas alguns metros. O momento chegou. A respiração pesada diminui gradualmente. Os corpos esguios se reúnem em torno da presa. Não é apenas uma refeição, mas o resultado de paciência, coordenação e instinto aprimorados ao longo do tempo. Mas as pastagens raramente permitem que os vencedores desfrutem plenamente de seu triunfo. À distância, uma risada estridente ecoa. Uma matilha de hienas aparece, deixando um rastro do cheiro pungente de decomposição e ganância. Elas não caçam. Elas esperam que outros façam o trabalho. Sem hesitar, as hienas atacam, rosnando, com os olhos arregalados de fome. Uma delas ousa se aproximar, com a intenção de arrastar a carcaça para longe. O leopardo líder se levanta. Ele não corre. Ele não desiste. Os outros o cercam. Não há necessidade de velocidade. Não há necessidade de força avassaladora. Apenas união. Um aviso. Um salto. Uma perseguição. As hienas recuam. Elas gritam, resistem fracamente e depois fogem. Não por medo, mas porque sabem, hoje, esta refeição não é para elas. Todo o bando ficou ofegante. Ninguém os perseguiu. Não havia necessidade. No chão ensanguentado, as garras rasgavam silenciosamente os primeiros pedaços de carne. Não houve comemoração. Não houve aplausos.
Apenas olhares trocados e um raro momento de silêncio em uma terra que nunca foi justa. Neste mundo, não são os mais fortes que sobrevivem, mas aqueles que sabem quando atacar, quando recuar e quando lutar juntos. Eles não lutam pela glória. Eles lutam por uma refeição. E isso às vezes é suficiente para que a pradaria os poupe por mais um dia. A pradaria se agita, mas a vida continua a florescer. Na grama pisoteada, manchas de sangue secam lentamente sob o sol do meio-dia. Os predadores se retiraram. Os sobreviventes terminaram de comer. A matilha de leopardos se dispersa, sem deixar rastros. Exceto alguns fios de pelo nos arbustos e um silêncio assustador na savana varrida pelo vento. Não muito longe, em uma área baixa e gramada, plana como um tambor, a vida continuava de uma maneira diferente, mais lenta, mais silenciosa, mas também com uma beleza e vitalidade primitivas. No meio de uma área baixa e gramada, onde a grama seca chegava apenas à altura da cintura, uma criatura jazia imóvel, quase invisível em meio à paisagem marrom manchada e amarela queimada. Ela não se mexe. Não emite nenhum som. Sua barriga sobe e desce com respirações rápidas. E então, entre suas patas traseiras, surge uma pequena forma. Um filhote. Molhado e tremendo, com uma pelagem irregular de pelos cinzentos que ainda não secaram, ele acabou de nascer. A chita fêmea deu à luz silenciosamente, sem um ninho, sem uma toca, sem a ajuda da matilha. Sozinha, mas cheia de instinto. Esta foi a segunda vez em sua vida que ela deu à luz, e desta vez seus filhotes fecharam os olhos com força. Sua pele é macia como seda e seus corpos são apenas um pouco maiores do que uma mão humana. As chitas, os predadores mais rápidos do planeta, são conhecidas por sua velocidade, mas seu papel como mães é surpreendentemente frágil. Após o acasalamento, que segue perseguições complexas e competitivas entre os machos, a chita fêmea deixa a área e vive sozinha durante quase 90 dias de gravidez. Sem matilha. Sem ajuda. Quando os filhotes nascem, a mãe os esconde entre a grama alta, mudando seu esconderijo a cada poucos dias para evitar serem detectados. Nos primeiros dias, ela deve caçar, comer rapidamente, voltar cedo e, o mais importante, garantir que nenhum predador detecte seu cheiro.
Os filhotes de chita nascem fracos, incapazes de abrir os olhos durante a primeira semana. E levam 3 meses para poderem correr ao lado da mãe. Durante esse período, qualquer erro, um momento de atraso, um barulho alto ou uma gota de sangue podem significar o fim. Hienas, leões, leopardos e até mesmo grandes aves de rapina podem tirar a vida dos filhotes. Estatísticas de áreas de conservação mostram que quase 90% dos filhotes morrem antes de completar 3 meses de idade, principalmente devido a predadores ou fome. As chitas fêmeas não podem lutar para proteger seus filhotes como os leões ou os chitas. Elas são leves e rápidas, mas mais fracas do que quase todos os outros predadores em seu território. A única maneira de manter seus filhotes vivos é evitar o perigo, escondê-los bem e correr quando necessário. Durante o dia, ela fica imóvel, com as orelhas em pé e os olhos constantemente examinando os arredores. À noite, ela caça, movendo-se silenciosamente com precisão, sem cometer erros. Uma refeição fracassada não significa apenas fome, se é o choro de seu filhote, um som que pode atrair predadores à espreita na escuridão. Com cerca de 5 semanas de idade, os filhotes começam a seguir a mãe, dando seus primeiros passos hesitantes na grama. Eles aprendem a se agachar quando ouvem um barulho, a distinguir o cheiro dos inimigos e a ouvir os grunhidos baixos de aviso da mãe. Eles ainda não conseguem correr, mas precisam aprender a sobreviver. Ao contrário de muitos outros felinos, as chitas têm garras não retráteis, que ficam sempre expostas como as garras dos cães, ajudando-as a agarrar o solo quando correm. É essa adaptação que lhes permite atingir velocidades de até 112 km por hora em apenas alguns segundos. De manhã cedo na savana. O sol acaba de nascer no horizonte, lançando uma fina camada de luz sobre a grama coberta de orvalho. Os filhotes ainda dormem profundamente na grama alta, seus pequenos corpos enrolados, orelhas se movendo ocasionalmente ao ouvir sons distantes. Não muito longe, sua mãe havia saído antes do amanhecer. Ela estava perseguindo um alvo, uma gazela solitária que havia deixado o rebanho para se alimentar. O vento estava favorável. O terreno era aberto. Ela se abaixou perto do chão.
movendo-se silenciosamente pela grama. Ela não comeu. Ela não parou. Ela apenas levantou a cabeça ligeiramente e começou a arrastar a carcaça de volta para onde seus filhotes estavam esperando. Quando ela se aproximou, os filhotes levantaram a cabeça. Seus olhos ainda estavam sem brilho, mas seus narizes reconheceram o cheiro familiar de sangue fresco. Eles se aproximaram, hesitantes no início. Eles apenas tocaram o pelo com o nariz e depois lamberam a ferida sangrando. Então, seus instintos entraram em ação. Todos os três começaram a morder, de forma desajeitada e sem jeito, mas era a primeira vez que provavam o mundo da caça. Eles ainda não sabiam como rasgar a carne, mas conheciam seu sabor. A mãe Cheetah estava por perto, com os olhos fixos nos filhotes. Hoje ela não precisava de energia, mas seus filhotes precisavam. Eles precisavam de sua primeira lição. Sem palavras. Sem instruções. Apenas o cheiro de sangue, aquele sabor em suas línguas e a urgência em cada pequena mordida. A savana ainda está ventosa. O chiurear distante dos pássaros continua seu ritmo diário. Apenas as pequenas criaturas estão mudando, de filhotes mamíferos a jovens caçadores, crescendo dia após dia. E para a mãe leopardo, uma nova fase começou, se ensinar seus filhotes a sobreviver em uma terra onde o menor erro pode ser o último. A savana. Uma tarde ventosa. A grama amarela balançava com as rajadas de vento. O céu estava nublado, mas não chovia. Apenas um leve frio no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. As mães Cheetahs acabavam de voltar. A caçada de hoje tinha sido bem-sucedida. Um pedaço da carcaça de uma gazela jovem foi carregado em suas mandíbulas poderosas, com sangue pingando a cada passo.
Ela não tinha pressa. Seu filhote esperava nos arbustos próximos. Como sempre, eles sairiam correndo primeiro, disputando os pedaços macios de carne. Mas, naquela tarde, havia apenas 2 deles. Ela parou. Suas orelhas se ergueram. Seus olhos se moviam rapidamente. Não havia gritos familiares, nem cheiros familiares. Os 2 filhotes de chita olharam em volta confusos, aconchegando-se um ao outro. O outro, o menor e mais ativo, tinha desaparecido. As mães chitas largaram a carcaça e começaram a cheirar. O cheiro do vento. Sangue. Terra úmida. E o cheiro de babuínos. Uma mistura pungente que trazia o aroma de conflito, de uma matilha. Ela seguiu o rastro fraco de sangue até um monte de terra. Lá, entre a grama emaranhada, estava o corpo do pequeno chita. Seu corpo estava flácido. Seu pelo ainda estava manchado com sangue fresco. Não havia esperança. Ela ficou parada. Ela não sibilou. Ela não rugiu. Apenas seus olhos, um olhar vazio misturado com dor. Como se naquele momento todos os seus instintos de caça tivessem sido extintos, dando lugar a uma emoção mais primitiva, a perda. E então ela virou a cabeça. Ela não voltou para seus filhotes. Com passos leves, mais determinados, a leoparda-mãe se dirigiu para as árvores onde o bando de babuínos costumava se reunir. Criaturas astutas e inteligentes que não hesitavam em atacar até mesmo pequenos predadores se tivessem vantagem. Ela não rugiu nem atacou. Ela apenas ficou ali, agachada, seus olhos examinando cada galho. Então, como um flash, um dos macacos gritou. O grito ecoou por toda a floresta. Todo o bando de mais de uma dúzia de macacos saiu dos arbustos. O líder, um macho velho com presas saindo dos lábios, soltou um grito alto e liderou o bando em direção à leoparda-mãe. Eles não estavam com medo. Eles atacaram. Houve guinchos. Seus passos sacudiram o chão seco. A mãe pantera recuou 1, 2 vezes. Então ela se virou e fugiu, sem tirar os olhos de sua presa.
Ela entendeu, se fosse ferida, seus 2 filhotes restantes não teriam ninguém para protegê-los. Os macacos pararam de perseguir quando a mãe pantera desapareceu atrás de um monte de terra. Eles se reuniram, guinchando como se estivessem vitoriosos, sem saber que haviam deixado para trás um inimigo. No caminho de volta, ela não andava mais rápido. Cada passo era mais pesado. Cada rajada de vento soprava, e a poeira grudava ainda mais intensamente no sangue seco. À distância, os 2 filhotes de chita espreitavam dos arbustos. Com os olhos atentos. Ela voltou. Mas não trouxe comida. Trouxe apenas um vazio que não podia ser preenchido. O crepúsculo caiu. Os últimos raios de luz transformaram as pastagens em ouro. Alongando as sombras da grama seca e das árvores finas. O vento diminuiu. O solo, quente durante todo o dia, esfriou gradualmente como um corpo que havia parado de respirar. Em meio ao tom dourado, 3 figuras esguias se moviam juntas. A mãe liderava o caminho. Seus 2 filhotes mancavam atrás dela. Eles não corriam e pulavam mais como antes. Hoje, algo mudou. Eles viram sua mãe chorar de uma forma que só sua própria espécie pode entender. Eles viram a morte, não de longe, mas de perto. Muito perto. E aprenderam a lição mais importante deste mundo: a vida é uma jornada sem espaço para erros.